uma responsabilidade muito grande estar aqui hoje à noite. Não desconsiderando as oportunidades, mas considerando muito mais, amado, a responsabilidade de falar aquilo que Deus quer que eu fale. Às vezes nós precisamos considerar a seriedade que é de trazer, ser portador da palavra de Deus. Nós precisamos ter cuidado de saber o que é que o Espírito Santo quer que a gente fale. Porque só Ele conhece os corações e só Ele sabe suprir necessidades como ninguém. Senhor, nós te adoramos. Você crê, você diz amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Ai. Nós temos vivido tempos difíceis, não é verdade? E meu marido tem falado que a onda do Covid passou, não é mais Ibope, você liga a televisão, você praticamente não ouve mais falar sobre Covid. Nós temos uma notícia bem fresca agora, que é a guerra. Guerra, não é? E sabe, com a guerra na Ucrânia, nós temos percebido o poder que existe de destruição, não é? As armas que são usadas, elas são instrumentos de destruição. Uma arma é um instrumento de destruição. Diga, arma é instrumento de destruição. Amém? As armas são instrumentos de destruição. E sempre nós olhamos as armas como uma coisa muito negativa. Mas eu quero te dar uma perspectiva diferente hoje pela manhã. De armas. Sobre armas. Pastora, você vai pregar sobre armas? Eu vou pregar sobre uma delas. Sabe que existem vários tipos de armas? Até mesmo na força bélica, nós podemos ter vários tipos de espingardas, pistolas, metralhadoras, fuzis, canhões, não é? Mísseis. São tipos diferentes de armas. E cada arma, ela tem um objetivo. Ela tem uma finalidade. Não é? Você, quando tem as guerras de hoje em dia, você não trava praticamente com pistolas. Porque você está no seu ambiente, você muitas vezes não precisa nem sair do ambiente, e você precisa atingir, às vezes, algo que está a quilômetros. Centenas de quilômetros de distância. Alguns alcançam até milhares de quilômetros. Então, dependendo da arma, ela tem um efeito específico e atinge algo específico. Cada uma tem um poder, cada uma tem um alcance, cada um tem um poder de destruição. E sabe, a Bíblia diz que nós também temos armas. Às vezes a gente nunca pensa que aquilo que nós possuímos tem tanto poder. Porque nós temos tanta consciência do que o diabo às vezes pode fazer, que esquecemos da capacidade, do poderio bélico de Deus. Sabe, a Bíblia diz, não precisa abrir lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz assim: porque as armas da nossa guerra, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sabe, a Bíblia fala que essas armas que nós temos, elas são poderosas. Diga poderosas. Então, isso significa que Deus está dizendo e está falando sobre plural aqui, armas. Diga armas. Não é uma arma só, não é um tipo só, mas são armas que tem disponível para nós. Para destruir, para destruição. Para destruição. E a pergunta hoje é: o que você precisa destruir na sua vida? O que é que existe ou que tem se levantado na sua vida, na sua realidade,
que você quer exterminar, aniquilar da sua vida? Existem coisas que eu quero exterminar da minha vida. E sabe, a primeira coisa que precisa ser exterminada da nossa vida, muitas vezes, são formas erradas de pensar. Às vezes a gente está debaixo de influências que nos leva para baixo. E faz com que a gente não veja da forma como Deus vê. Parece um círculo vicioso, que a gente às vezes está como um carro atolado. Às vezes a gente coloca força, mas é como se só gasta combustível, mas não sai do canto. Pois eu quero dizer para você hoje, que aquilo que tem sido uma prisão na sua mente, aquilo que tem deixado você atolado, vai ser destruído, porque essas armas que nós temos no Senhor, elas são poderosas para destruir essas coisas na nossa vida. Nós vamos viver e nós vamos provar aquilo que nós cremos que Deus pode fazer. Agora, não é só o que Deus pode fazer, mas também o que nós podemos fazer com aquilo que Deus colocou na nossa mão. A arma não está com Deus. A arma é de Deus, mas Ele colocou na minha e na sua mão. Eu garanto a você que se você tivesse diante de alguém querendo lhe fazer mal, vamos dizer que isso fosse permitido, vamos dizer assim, à torta e à direita. Qualquer coisa que criasse uma ameaça e você tivesse uma arma, você já nem pensaria, você já atiraria logo. Não é verdade? E sabe, por que às vezes a gente deixa que coisas nos ameacem, nos confrontem, nos machuquem e não sacamos aquilo que Deus tem colocado na nossa mão? Porque estamos sempre dependendo que Deus faça. Só que a arma não está na mão de Deus. A arma está na nossa mão. E Deus quer que você use. Sabe por quê? Porque quanto mais você usar essas armas, mais munição você terá. É um tipo de munição que nunca se acabará. E sempre que você precisar destruir algo na sua vida, você sempre terá munição para que você possa usar contra aquilo que está ameaçando você. De roubar da sua vida paz e alegria. Deus nos chamou para vivermos em paz e alegria. E tudo aquilo que está ameaçando a paz e a alegria na nossa vida deve ser destruído. Deve ser destruído, sabe? Quantas vezes eu me incluo, eu estou pregando para vocês, mas eu estou pregando para mim também. O fato de você ouvir uma verdade uma vez não significa que você não tenha que ouvir ela novamente. E existem áreas específicas que você tem que ouvir, e nunca parar de ouvir, porque sempre será um espinho querendo picar você. E às vezes nós nos levantamos de uma certa forma, em algum orgulho ou em alguma vaidade, achando que pelo fato de termos ouvido a palavra em um determinado assunto, em 1900 e bolinha, lá atrás, achamos que nunca mais precisamos ouvir sobre aquilo. Mas sabe, Deus não precisa ler a Bíblia. Quem precisa ler a Bíblia somos nós. E muitas vezes nós estamos lendo a Bíblia apenas como um desencargo de consciência, mas nós precisamos ler a palavra para saber o que nos pertence. Nós precisamos ter muito claro quem Deus é, mas também precisamos ter muito claro quem nós somos. Nós precisamos ter muito claro quem é que faz o quê, mas também precisamos ter muito claro o que Deus quer que nós façamos. Nós precisamos encontrar na palavra de Deus, queridos, as respostas e os remédios para aquilo que nós precisamos. Por quê? Porque como você se alegrará em Deus, se você não sabe o que Deus diz sobre a sua situação? Como você pode se alegrar no Senhor se você não sabe o que Deus diz sobre o seu assunto? Você sempre estará vacilante. Por quê? Porque dependendo do pensamento que o diabo lance sobre você, você pode dizer, mas eu acho que isso não é a vontade de Deus, já passou tanto tempo.
E é aí onde entra o conhecimento da vontade de Deus, porque uma vez que você sabe o que Deus quer, que você seja, que você tenha, que você faça, por mais pensamentos contrários que se levantem, você sempre vai ter uma resposta diante daquilo, usando armas que Ele te deu, para destruir aquilo que quer destruir você. Porque eu quero te dizer que o teu poder bélico é maior do que o poder bélico do inferno. As armas que nós temos são mais poderosas do que as armas que o diabo tem contra nós. Amém? Diga, eu tenho armas poderosas. E elas alcançam o que precisam alcançar. Diga, e destroem o que precisam destruir. Agora nós precisamos ter noção de qual arma usar, em que situação. Porque não adianta você querer alcançar o que está perto de você usando um míssil. É a mesma coisa de querer matar uma formiga com um martelo. E às vezes nós queremos alcançar algo que é maior sem usar a força necessária. E nós estamos ficando desgastados e cansados, porque estamos atirando para tudo quanto é lado. Tudo que se levanta, nós já pegamos e usamos tudo que nós temos, sem saber discernir o que Deus quer que nós façamos. E sabe, queridos, eu ouvia muitos anos atrás, no início da minha conversão, que a resposta para 1001 perguntas na vida de um crente é: seja guiado pelo Espírito. Porque nem tudo aquilo que funcionou para alguém ou para uma pessoa, necessariamente será a arma que funcionará para você. Sabe que você pode ser curado sem ser com imposição de mãos? O fato de alguém ter sido curado com imposição de mãos não significa que você será curado assim. E se você teima em querer estabelecer a maneira como Deus vai alcançar a sua vida, você vai perder o foco de Deus, ou a arma que Deus quer usar para te libertar. Eu já fui curada rindo. Eu já fui curada declarando a palavra, como já fui curada também liberando perdão. Como é que a gente pode estabelecer uma regra naquilo que não existe regra? Nós temos uma mania de querer estabelecermos regra para tudo, sabe por quê? Porque a regra tira de nós a responsabilidade de buscar a Deus. Ah, porque da última vez aconteceu assim, ou com fulano aconteceu assim, então comigo vai ser assim também. Quem disse? Quem foi que disse? Porque vocês podem estar a viver a mesma situação, mas originadas de coisas diferentes. Então isso significa que aquela arma que aquela pessoa usou não é propriamente a arma que você vai usar. Então, nós precisamos ter sensibilidade por dentro para perceber o que Deus quer fazer. E para que nós façamos aquilo que Deus quer que nós façamos, nós precisamos aprender a depender do Espírito de Deus, para nos guiar e nos conduzir. E não simplesmente sacar toda a munição que nós temos. E chega uma hora que nós atiramos para tantos lados, em tantas coisas, e chega uma hora que a gente está desgastado. Sem forças. Porque aquilo que era para nos fortalecer, nós gastamos com aquilo que não devia ser gasto. Você está a entender? Eu vejo desgaste. Talvez você olhe assim e diga, mas eu não estou sentindo nada hoje. Pelo contrário. Nós temos uma tendência a colocarmos sempre a responsabilidade do que nos acontece na vida de alguém. Se aquela pessoa orar por mim, se aquela pessoa declarar sobre mim, se aquela pessoa impor as mãos sobre mim. Mas eu quero te convidar hoje a você deixar Deus se revelar diretamente para você. Porque na hora da tribulação,
aquela pessoa não vai estar perto de você. Porque existem momentos na nossa vida que nós vamos estar sozinhos e existem lutas e guerras que nós temos que travar sozinhos. Existem momentos onde nós vamos contar com a assistência de alguém, a concordância de alguém. Mas vai ter momentos na nossa vida, e na maioria das vezes, nós estaremos sozinhos. Sozinhos, mas não desamparados. Queridos, sozinhos, mas nunca sozinhos verdadeiramente, porque Deus sempre estará conosco. Então, antes da gente procurar alguém para ser a resposta para nós, vamos procurar aquele que realmente pode nos suprir em todas as coisas. Abre sua Bíblia lá no Salmo 137. Salmo 137. Você já conversou com alguém, onde a pessoa começou a falar o que ela estava a viver, as circunstâncias que ela estava a passar, e você começou a liberar a palavra sobre ela, e ela disse: irmão, mas você não entende? Você não sabe o que eu estou a viver? Já passou por essa experiência? Já aconteceu de você estar querendo dizer para a pessoa: olha, a resposta está aqui. E ela dizer: mas isso você não sabe, não é você não está nos meus sapatos para entender. Já aconteceu? E ela coloca aquela situação como um fator determinante. E por mais que você diga qual é o remédio e mostre qual é o remédio, ela prefere falar sobre a doença. E sabe do que vai adiantar você falar com ela? Nada. Porque ela colocou a circunstância que ela está a viver como um fator determinante. Ela usa a circunstância que ela está a viver para não fazer o que Deus diz para ela fazer. Ela justifica aquilo de uma forma para dizer: o que eu estou a viver é tão ruim que até Deus entende se eu não agir dessa forma. É verdade. E eu vou te provar. Augusto falou sobre um exemplo. Os crentes da Macedônia eram tão pobres, tão pobres, tão pobres, que eles podiam simplesmente dizer: eu não posso dar porque eu não tenho. Quando você usa o que você está a viver para invalidar a ação que Deus quer que você tenha, você está dizendo que aquilo que Deus diz não é poderoso o suficiente para destruir, para mudar e aniquilar a situação que você está a viver. Quer outro exemplo? Você está triste. Você está vivendo um tempo de pressão. E a pessoa começa a falar, e você começa a conversar com alguém, e a pessoa diz: não, mas é muita pressão, é muito isso, é muito aquilo. E você vem com aquela inspiração de Deus e diz: irmão, se alegre. E a pessoa olha para você e diz: mas você não entende. Quantas vezes nós temos usado o que temos vivido para não praticar o que a palavra diz? Nós sempre arranjamos uma desculpa para nos colocar numa posição de incredulidade. Não tem outra palavra. Está comigo? Amém. Queridos, eu estou falando para você. Amém. E estou falando para mim. Porque a mesma carne que você tem é a mesma carne que eu tenho. A mesma alma que se levanta, muitas vezes com uma voz tão forte, é a mesma alma que se levanta dentro de mim, muitas vezes com uma voz quase ensurdecedora. E nos tira, muitas vezes, embaceia a nossa visão, para que a gente não veja um palmo na nossa frente.
que é que a gente faz quando isso acontece? O que é que a gente faz quando a gente olha para um lado e olha para outro e a gente não vê absolutamente nada? Eu lembro sempre de uma passagem, quando Deus fala para Moisés, para tirar o povo de Israel do Egito. E Moisés vai, faz tudo, os sinais lá, finalmente eles saem do Egito, mas chega uma hora que Faraó se arrepende. E Faraó diz, vamos atrás deles. Vamos pegar eles de volta. E a Bíblia diz que chegou uma hora que o povo se colocou numa condição que na frente havia o Mar Vermelho. De um lado, deserto, do outro, montanhas, e atrás o exército de Faraó. E Moisés começa a clamar, porque Moisés olha para a direita, não vê nada. Olha para a esquerda, também não vê nada. Olha para a frente, não vê nada, ou melhor, vê. Mas nenhum dos 4 pontos que ele se virou, ele via algo que pudesse alimentar a esperança, a alegria e a fé dele. Aí o que é que Moisés faz? Começa a clamar. Senhor, Senhor, não é o que a gente faz? Ai, meu Deus, Pai, você não vai deixar que isso aconteça. Senhor, faz alguma coisa, meu Deus, me ajuda. Diz que Moisés começou a clamar. E Deus diz para Moisés, por que clamas a mim? E a gente vai clamar para quem? Se Deus é o nosso refúgio, a gente vai clamar para quem então? Não parece uma coisa doida, mas para você entender que as armas, o discernimento do Espírito vai dizer o que você fazer. Porque nós temos uma tendência a ir na regra. E nós temos uma tendência a ir no automático. Fazer o que funcionou daquela vez lá em 1934. Só que nós estamos no dia 20 de março de 2022. E 20 de março de 2022 pode ser que hoje, Deus queira que você haja de uma maneira como você nunca agiu. E talvez alguns aqui ainda continuem a dizer, mas você não sabe. Moisés clama a Deus, e Deus diz para Moisés, por que clamas a mim? Estende a tua mão, estende a vara, e ordene ao povo que marche. Então existem momentos que não é você clamar a Deus que vai resolver a sua situação, é você fazer o que Deus já colocou na sua mão para fazer, porque não está mais com Deus, agora está com você. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, a bola está contigo. E agora? Só que tem pessoas que por elas nunca terem se posicionado dessa forma para assumir a responsabilidade que é delas. Elas estão com a bola na mão e elas fazem assim, e agora, o que é que eu faço com isso? Por quê? Porque as bolas, quando elas chegam na nossa mão, às vezes a gente chega e joga para o pastor. Pastor, toma a bola. Não, peraí, eu vou procurar a irmã Helena, que é a líder do departamento de intercessão. Irmã Helena, toma a bola. Ah, meu Deus. Olha, aqui tem cada instrumento que só Deus. E aí a gente acha que, não, peraí, eu preciso de mais reforço. Quem? Aí a gente vê o irmão do fogo, ou vê o irmão que deu sapateado no último culto e disse, aquele ali é do fogo mesmo. Irmão, toma a bola!
Maridos que não querem assumir a sua postura e diz: mulher, toma a bola. E vice-versa também. Mulheres que não se posicionam em Deus e dizem: marido, toma a bola. Mas a bola não tem o nome do pastor, nem da irmã da intercessão, nem do seu marido, nem da sua esposa. Existem bolas que são suas. Existem lutas que são solitárias. Principalmente lutas aonde você precisa determinar quem você será. O que você fará? Porque todo o resto, quem Deus vai usar, o que vai acontecer, depende em primeiro lugar do seu posicionamento pessoal. Deus sabe a tua força. E Deus vê que quando você se posiciona, administrando, se esforçando para praticar a palavra e não arranjando desculpa porque está pesado, porque está difícil, porque está isso, porque está aquilo. Mas você começa a se posicionar no que a palavra diz. Deus vê e sabe se a tua força, até onde ela vai. E quando você está vivendo assim, e Deus vê que você precisa de reforço, Deus levantará, sem você pedir. Chega de onde você não imagina, chega de quem você não espera. Às vezes você está com os olhos naquele que está perto e Deus levanta aquele que está lá do outro lado. Porque muitas vezes aquele que está perto não tem o que completa. Mas foi movido porque foi constrangido, porque você o constrangeu para fazer alguma coisa. Mas quando nós constrangemos coisas e pessoas para fazer aquilo que é nossa responsabilidade de fazer, aquilo não tem o poder de nos completar. Apenas quando Deus faz e apenas quando Deus levanta. Você está aqui? Está em Salmo 137? Olha que coisa interessante. Salmo 137, versículo 1 diz: às margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Não entendi, pastora. Pois eu vou te explicar. Aqui é um salmo de lamentação. Você sabe, e quem não sabe, vai saber agora. A Bíblia é a palavra de Deus para nossa instrução. Mas nem tudo aquilo que está escrito é bíblico. Quê? Judas se enforcou. Faço mesmo? Na Bíblia, nós vemos relatos de pessoas que falam mentira. Isso não quer dizer que você tem que falar. De pessoas que adulteram ou adulteraram. Isso não quer dizer que você tenha que fazer. Mas tudo que está escrito serve para instrução nossa. Mas não quer dizer que tudo aquilo que está escrito está doutrinariamente correto. Depende de quem diz. Amém? Porque nós vemos falsos profetas falando.
Então, eu não posso pegar o que um falso profeta fala para aceitar aquilo como uma verdade sobre a minha vida. Um exemplo é uma passagem que Augusto sempre fala, quando ele vai falar sobre dízimos e ofertas, que são as palavras de Agur. Não me dê a pobreza nem a riqueza. Porque Agur tinha problema. Ele diz, para que eu não volte o coração contra o Senhor. Mas Paulo diz, eu sei ter e sei não ter. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o fato de alguém não saber administrar a riqueza, não significa que Deus não quer que você tenha. Porque tudo depende da condição do nosso coração. Então, aqui, essas pessoas estavam em cativeiro. O povo de Israel estava em cativeiro. E você pode perceber que ele diz que eles estavam às margens do rio, aonde? Em Babilônia. Eles não estavam em Sião. Eles estavam em terra estranha. Eles estavam em cativeiro. E ele diz que eles assentavam às margens do rio e eles choravam lembrando de Sião. Sabe? Quantas vezes tristeza não vem no nosso coração? Porque a gente para ficar pensando do que já aconteceu. Porque estamos vivendo uma situação que muitas vezes não é favorável. E a gente fica trazendo a nossa lembrança aquele tempo. Ai, aquele tempo. Porque naquele tempo eu era feliz. Naquele tempo eu tinha aquilo. Naquele tempo isso não me acontecia. Lembrando com saudade dos tempos que já passaram. E sabe? Quando Deus diz, não considereis as coisas passadas, nem vos lembrei das antigas, eis que faço nova todas as coisas, Deus não está dizendo que é para você se esquecer ou não lembrar do que é ruim, propriamente dito, apenas. Coisas passadas envolve coisas boas e coisas ruins. Porque você tanto pode ser paralisado pela lembrança de coisas passadas, de coisas ruins, como pela lembrança de coisas boas. Ai, porque naquela época, e Deus está dizendo, ei, olha para frente. Você não tem ideia o que está diante de você. Você sabe que você só vai ser atraído para onde os seus olhos estão? Eu acredito que ninguém aqui é caranguejo. Sabe como é que caranguejo anda, não sabe? Eu não vejo ninguém aqui fazendo assim. O nosso corpo, a nossa vida será atraído para onde os nossos olhos estão. Agora a pergunta é, o que você vê? O que você consegue enxergar sobre sua situação, sobre sua vida? Porque eu te digo uma coisa, o que eu estou vivendo hoje não é o estado final da minha vida. Na hora que você determinar que o que você está vivendo hoje é o estado final da sua vida, você vai viver essa realidade no seu futuro. João, esse não é o estado final da sua vida. A palavra de Deus diz que o Senhor faz nova todas as coisas. E o Senhor endireita caminhos tortuosos. Pode parecer que o caminho está torto, mas confie no Senhor. Porque Deus reverte maldição em bênção. Quando existe um coração alinhado e quando não damos desculpa para fazer o que Deus está nos chamando para fazer, Deus endireitará as nossas veredas. E ele diz, nos assentávamos e chorávamos lembrando de Sião. Aí ele começa a dizer, nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas. Sabe que aquilo que Deus colocou na sua mão não é para você pendurar.
Você aposentou armas que Deus colocou na sua mão por causa da circunstância que você está a viver. Quanto tempo faz que você não louva ao Senhor? Levanta suas mãos na sua casa, no seu quarto. Lá, somente você e o Senhor. E você entoa um cântico de livramento nos seus lábios. Pastora, mas você não sabe o que eu estou a viver. Quanto tempo faz que você não se alegra em Deus? Quanto tempo faz que você não declara aquilo que Deus declara? Quanto tempo faz que você não se alegra e rejubila diante do Senhor? Quê? Pastora, mas isso não é coisa para a gente fazer na igreja. As nossas armas estão penduradas. Por causa da tristeza das circunstâncias que nós estamos a viver. E Deus está dizendo, pegue sua arma de volta. Eu não posso pegá-la por você. Eu posso pegar por mim. Eu posso até te ensinar a tocar tua harpa. Eu posso até te ensinar como atirar. Mas não posso fazer isso por você. E por que penduravam as harpas? Porque aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres. Cantem, se alegrem. Que? Como eu posso entoar cânticos? Como eu posso entoar o cântico do Senhor, vivendo o que eu estou a viver? Como eu posso me alegrar em Deus? Com tanta destruição, com tanta tristeza, com tanta pressão. Como eu posso me alegrar quando eu não tenho força nem para levantar um braço? Como poderíamos entoar canções vivendo o que nós estamos a viver? Eles deram desculpa, porque eles podiam estar em cativeiro. Você pode estar na prisão, e a prisão não está dentro de você. Quem disse que onde você está fisicamente determina que aquilo tem que fazer parte do seu coração? O que entrará no seu coração é uma decisão e uma determinação que você toma. E a prova é, vá para Atos 16 agora. Oi, perdão. Atos 16. Oh, amados, existe tanto livramento hoje. Existe uma graça sobre nós. Atos 16, versículo 19, fala sobre Paulo e Silas. Sabe? Paulo e Silas chegaram numa cidade onde havia uma jovem adivinhadora. E essa jovem dava muito lucro para os seus senhores. Pessoas ganhavam dinheiro por causa das adivinhações dela. Chegou uma altura no percurso que Paulo percebeu que aquela mulher estava debaixo de uma influência demoníaca.
Paulo repreende aquele espírito e aquela mulher liberta. E quando ele faz aquilo, as pessoas que ganhavam dinheiro com ela passaram a odiá-lo e se voltaram contra ele. Contra eles. Então, versículo 19 diz assim: vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Ei, deixa eu te dizer, eles não ficaram assim: olha, por favor, vem aqui que a gente quer conversar com você e a gente vai fazer quer o seu depoimento sobre o que aconteceu. Eles fizeram uma coisa boa. Sabe que nem tudo de bom que a gente faz é interpretado como bom? Aquelas pessoas agarraram a eles e arrastaram eles pela praça. Versículo 20. Levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam. Meu Deus, ele libertou a mulher. Eu não sabia que libertação agora era perturbação. Quando você se posicionar por Deus e pela sua palavra, o que você fizer pode ser totalmente distorcido por causa de quem está por trás. E as pessoas vão querer destruir você por causa disso. E diz: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Chame guardas para reforçar a prisão, porque esses elementos são de alta periculosidade. Sabe que o diabo tem mais fé em você do que você em você? Você está se vendo como um gatinho. Mas o diabo, quando olha para você, vê um leão. Você está se vendo pobrezinho. Mas o diabo, quando olha para você, eu vou usar o exemplo que o Fábio deu, o cinto do Batman aqui, cheio de armas poderosas, e ele está dizendo: eu espero que ele não saiba que ele tem aquelas armas, eu espero que ele não saiba que ele tem aquelas armas, eu espero que ele não use, porque senão eu estou frito. Aí quando você começa a receber a palavra e você começa a ser estimulado para pegar aquelas armas e usar, aí ele lança um pensamento dizendo: mas quem é você para usar essa arma? Quem você pensa que é para fazer isso? Você não pode. Lembra o que você fez no passado? Você não é digno. Aí você, é verdade, pendura a harpa. Todas as vezes que você quiser pegar nas suas armas, haverá pensamentos que você terá que calar dentro de você. Porque o fato de você ter pendurado sua harpa, isso é prova de que você atentou mais para os pensamentos e sentimentos que se levantaram dentro de você, do que para aquilo que Deus diz. Sabe? Como é que você pega e pede para o carcereiro guardar 2 homens? 2. Faça assim com seu dedinho, 2. Você sabe que assim é mais do que assim? Você sabe que assim é mais do que assim?
Meu amigo, eles não estavam na rua, não, sentados. Só, senta aí. Espera aí. Olha, guardem eles com toda a segurança que a gente vai ali pegar eles para lançar na... Não, eles estavam na prisão. Como é que eu preciso de toda a segurança quando eu estou dentro de um buraco que você só entra se tiver com uma escada pelo teto? É porque o diabo sabe algo. Que às vezes está embotado na nossa consciência. É porque o diabo sabe que aqueles que servem a Deus, não haverá impossíveis. Por que que você vê uns, desculpa a expressão, por que que você vê um Zé Mané sendo preso e esse Zé Mané não é guardado com toda segurança? Tudo depende de quem é o senhorio. Eu vou dar outra prova para você. Quando Eliseu estava lá no monte, lá na casa dele. A Bíblia diz, foi o rei da Síria? Foi a Síria, não foi? O rei da Síria diz. Porque Eliseu começou a revelar os planos. Toda vez que o rei da Síria projetava um não sei o quê, aí Deus revelava para Eliseu, e Eliseu revelava, e tudo era frustrado. E o rei da Síria ficou furioso. Ele disse, quem é o espião que está aqui no nosso meio? Porque eu vou matá-lo. Tem espião aqui, só pode. Porque como é que tudo aquilo que a gente projeta fracassa? E olha que Eliseu nem estava dentro lá do palácio do rei da Síria. Quem é que diz que para você saber, você precisa estar no lugar ou estar perto de alguém? Aí a Bíblia diz que uma menina disse, olha, Senhor, não é espião não. É porque existe profeta em Israel. Tem um homem, um casca grossa. Tem um sujeito que é servo do Deus vivo. E Deus revela os seus planos para esse homem. Não é espião, não. É porque tem alguém que tem comunhão com Deus. E quem tem comunhão com Deus sabe coisas que os outros não sabem. E ele diz, e foi. Pois peraí. A Bíblia diz que o rei da Síria manda um exército. João, fique em pé, por favor. Hoje você vai ser minha cobaia. Vamos dizer que Eliseu fosse do tamanho de João. Vem aqui. Fica aqui para as pessoas conhecerem você. João Grandão. Vamos dizer que Eliseu fosse do tamanho de João. Que eu não acredito. Será que precisa de um exército para pegar um homem? Se cada um, vamos dizer, ele é grande e ele é forte. Vamos dizer que pegasse um Vitão, porque é Vitão. Porque tem o Vitor e tem o Vitão. Chegasse o Vitão, o Adriano, Pedrão, cadê Pedro? Ali. O Daniel. Não é você não, Gameiro, desculpa aí. Vingança. E começassem a pegar uns homens bem fortes aqui. Vamos dizer que para controlar ele, para prender ele, vamos colocar um segurando uma perna, o outro segurando a outra, um segurando o braço, outro segurando o outro braço e outro segurando a cabeça. No máximo, vamos colocar assim, uns 5 homens fortes. Já assim. Agora, um exército. É a mesma coisa de eu chegar para vocês e dizer assim, gente, ele é um elemento de alta periculosidade. Eu preciso que
toda a igreja prenda ele. Tem necessidade? É poder desperdiçado. Não é? Depende. Porque tudo depende a quem você pertence. Talvez, para um homem comum, fosse poder desperdiçado. Mas porque nós pertencemos a Ele. Somos dele. Temos aliança com Ele. O diabo sabe. Eu não posso brincar com crentes. Obrigada. Você percebe que o diabo muitas vezes tem mais fé em nós do que nós mesmos em nós mesmos? É porque ele sabe que existe algo que pode destruir qualquer coisa que se levante contra nós. E qual é a única coisa que pode impedir desse poder se revelar? Desse poder se manifestar? Pensamentos errados. Sentimentos. Porque se nós formos controlados por esses sentimentos e por esses pensamentos, nós vamos pendurar as nossas harpas. Nós vamos nos sentar na beira do caminho. Nós vamos nos lamentar e chorar, nos lembrando dos dias que nós não tínhamos aquele problema, ou dos dias que nós tínhamos aquilo, ou não tínhamos aquilo, ou vivíamos sem aquela pressão. E vamos nos entristecer. E aí, estamos presos. Tendo todo o poder de sermos livres, mesmo em cativeiro. Sabe que espiritualmente nós estamos na Babilônia? Que? Nós estamos em terra estranha. Não somos daqui. Estamos de passagem. Mas não precisamos ser cativos. Versículo 24. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Pergunte, para quê? Como é que eles iam fugir do cárcere interior? Para quem não estava aqui na sexta-feira, quando nós casamos, a nossa lua de mel foi na Itália. E um dos lugares por onde nós passamos, em Roma, nós visitamos a cidade de Roma, é na prisão chamada prisão Marmetina. Marmetina. A prisão Marmetina, Paulo teve preso lá. E sabe, queridos, a gente tem um conceito de prisão, de um corredor com várias celas. E portas que se abrem assim. A prisão Marmetina é diferente. É como se fossem 2 níveis, são 2 caves. É como se fosse a cave e a subcave. Aonde o acesso para a cave e para a subcave é um buraco no teto. Aonde os presos só podiam chegar ali descidos pela escada. E aquele lugar a gente viu e a gente foi lá embaixo. E aquele lugar é um gelo. Porque debaixo daquela prisão passa um lençol freático. E na época das chuvas, aquele nível subia. Então, quem estava no cárcere interior, além de não ter luz nenhuma, dependendo da estação do ano, estava debaixo d'água. Não precisava nem estar com os pés no tronco.
25. Por volta da meia-noite. Sabe que meia-noite pode não ser propriamente a meia-noite do relógio? A meia-noite pode ser 11, pode ser 10 da manhã. A meia-noite na nossa vida pode ser às 3 da manhã, às 3 da tarde. A meia-noite pode ser naquele momento em que a gente olha para um lado e olha para outro e a gente não vê nada. Agora, deixa eu te dizer também outra coisa. Essa meia-noite aqui era literal. Porque quando os nossos pensamentos são mais atacados, é quando chega no período da noite. Quando você quer dormir e às vezes você não consegue. Nós podemos ser atacados em qualquer momento do dia. Mas se você perceber, quando você está debaixo de pressão, o momento que você mais é atacado é quando os movimentos começam a cessar, você não tem no que se distrair e você para. E se você não tiver algo que preencha a sua mente, ela será preenchida por lixo. Armas do inimigo para destruir o que Deus está a construir. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, no tronco, se lamentavam e choravam, se lembrando do período onde eles estavam livres. Presos no cárcere interior, com toda a segurança, depois de ter apanhado com varas, e tendo seus pés e mãos presos no tronco. Você percebe que a atitude de Paulo e Silas foi completamente diferente dos que estavam em cativeiro. Paulo e Silas podiam dizer: Senhor, nós somos mensageiros teus, estávamos pregando a sua palavra, libertamos aquela mulher da opressão do diabo. Por que você permitiu que isso acontecesse? Não é assim que muitas vezes a gente pensa? Por que você permitiu? Não é porque Deus permitiu. Porque clamas a mim. Saque sua arma. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E detalhe, não era aquela oração, nem era aquele louvor interior. Eles estavam no cárcere interior. Mas a voz deles estavam livres. Estava livre ao ponto de todos os demais companheiros de prisão escutarem. Como é que alguém pode louvar com tanta intensidade, depois de uma surra, depois de ter sido humilhado em praça pública, depois de estar no cárcere interior? Percebe? Que as circunstâncias não abafaram a voz de Paulo e Silas? E o que foi que aconteceu? A Bíblia diz, versículo 26, de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Ei, não disse que sacudiu o tronco que prendia os pés dele. Porque isso é fichinha. Deus não quer apenas sacudir o que está lhe prendendo. Deus, quando faz algo, faz para abalar a estrutura que quer encarcerar você. Porque não adianta tirar os pés dele do tronco se eles ainda estavam dentro da prisão.
Deus não vai fazer apenas algo que favorecerá você, o aqui e agora, mas vai afetar a origem do que causou aquilo. Outra coisa, o que Deus faz para mim, Ele não faz apenas para mim. O que Deus faz por mim, Deus também fará para você. Agora olha só, a Bíblia diz que o terremoto veio, sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se não apenas as portas da prisão onde eles estavam, mas diz que abriu todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Deixa eu te dizer uma coisa. Existe um poder em mim e em você, que você pode pensar, por causa da circunstância que você está a viver, que não atravessa nem o teto da sua casa. Mas quando Deus vê você dando passo de fé para fazer o que Deus diz para você fazer, esse poder é o míssil, queridos, que vai abalar não só o que está acontecendo sobre a sua vida, mas vai afetar também a vida de outras pessoas. Sabe que quando você se recusa a agir em fé, quando nós estamos reunidos, você está tirando porções do seu irmão? Porque existem coisas que afetarão os outros, que começará em você. Você não pode pensar só em você. Você tem que simplesmente pegar suas armas. Você tem que tomar o passo de fé e dizer: epa, me dá cá de volta minha harpa. Diabo, você não vai me calar. E a minha boca não vai ficar falando da desgraça que está me acontecendo. Eu vou orar, eu vou entoar louvores, porque eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para fazer muito mais além. Pode ser que você louve a Deus, e quando você terminar de louvar, aparentemente você veja tudo do mesmo jeito. Mas deixa eu te dizer, se você teve fé para abrir a boca no meio da pressão, continue em fé. Não é só começar em fé. Queridos, mais importante do que começar é terminar. Paulo, nos últimos dias dele, disse: eu combati o bom combate. Você acha que você não tem combates? É por isso que se tem combates, tem armas. Deus não vai colocar você em território inimigo sem nada. E quando você precisar de reforço, mas o pastor não está aqui, a pastora não está aqui. Existem seres espirituais poderosos. Você tem um guarda-costas particular e não sabe. Você já recebeu livramentos que você nem tem noção. Existem anjos, querido, que trabalham a serviço daqueles que são filhos de Deus. Você não está em território inimigo sozinho. Deus te deu armas, Deus te deu recursos. Você tem o nome, você tem o sangue, você tem o Espírito Santo, você tem anjos que trabalham em seu favor. E tudo isso pode destruir qualquer coisa.
E é exatamente isso que o diabo não quer que você saiba. Porque Deus não está vendo você no domingo. A nossa vida de fé tem que ser além do culto do domingo. Porque hoje nós somos coletivamente incentivados, admoestados, refrigerados. Mas amanhã você está por conta. Amanhã você estará sozinho. Mas não é sozinho. Então nunca mais diga, só sou eu. Porque você, com Deus, é maioria. Porque o poder da bênção que está sobre você é maior do que o poder da maldição que está sobre qualquer pessoa que queira destruir a sua vida. E às vezes nós não terminamos em fé. Por quê? Por causa do tempo. Porque nós ficamos olhando para o relógio. Mas, Senhor, já se passaram uma semana. Já se passaram 2 semanas. Já se passaram 1 mês. Senhor, já se passaram 3 anos. Existem coisas que não podem ser instantâneas. Existem coisas que é um processo. É como um jogo de xadrez, aonde você não simplesmente corre já com a pedra e já atravessa o campo direto. Deus faz estratégias onde Deus move peças, avança peças, remove peças, para chegar no fim que você deseja. Não se preocupe o tempo que leva. Se preocupe em manter a sua fé. E Deus se encarrega do resto. Se ocupe em fazer o que Deus quer que você faça. Porque, queridos, tribulação, para esses homens, nunca foi motivo para eles deixarem de se alegrar. Nunca foi motivo para eles deixarem de se congregar. Nunca foi motivo para eles deixarem de louvar a Deus. Eles estavam preparados. E sabe por quê? Porque eles conheciam o Senhor. Eu quero que você abra 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Aleluia. Primeira Tessalonicenses 1, versículo 6, diz assim: com efeito vos tornastes. Diga, tornastes. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, tornastes. Agora me ajuda no vocabulário aqui, na gramática. Tornastes é uma coisa que já estava pronta ou passou por um processo? Passou por um processo. Nós queremos tudo pronto. Mas Deus está dizendo que nós nos tornamos. Pode ser que hoje a estrutura que você tem seja uma estrutura que desabe logo diante das circunstâncias. O fato de você ter uma estrutura que desabe logo diante das circunstâncias não quer dizer que você é perdedor. Nem fraco. O que é que determina? O que você determina no seu coração.
Porque você pode cair a primeira, mas dizer, eu caí, mas eu não vou ficar prostrado, eu vou me levantar. Você pode cair a segunda. Você pode cair até a terceira. Você pode cair até a sétima. Como é, Helena? Você cai 7 e levanta 8. E você levantará quantas vezes você determinar que as circunstâncias não irão lhe vencer. Deixa eu te contar uma história. Há um tempo atrás, numa das viagens aos Estados Unidos, eu escutei um homem de Deus ministrando. E ele estava dando um exemplo que um dia ele estava andando na rua, num lugar onde tinha areia. Não sei se ele estava na praia. E veio uma abelha em direção a ele. E quando ele viu aquela abelha vindo em direção a ele, ele deu uma tapa na abelha. E a abelha caiu no chão. E ele pisou em cima da abelha para matá-la. E aí ele pressionou, tirou o pé e ia sair. Só que quando ele ia sair, ele deu uma olhada e ele viu a areia se mexendo. E ele parou e olhou assim e viu que com as asas ela começou a sair debaixo da areia. E ele olhou assim e disse, rapaz, ela não morreu não. Espera aí. E pisou de novo. E ele pisou de novo e ficou agora olhando. E mais uma vez, ela começou a mexer as asas. E quando ela começou a mexer as asas, ela começou a tirar a areia de cima dela. E ele ficou indignado, com raiva. E ele disse, pronto, agora eu mato. Porque agora eu vou fazer de uma forma que ela vai morrer. E na hora que ele levantou o pé para pisar em cima dela, para matá-la, o Senhor disse, pare. E ele disse que ficou assim, ele disse que escutou dentro dele. Você não percebe o desejo intenso que ela tem de viver? Querido, enquanto você tiver desejo intenso, não importa se jogam terra em cima de você, se pisam em cima de você, se levantam circunstâncias sobre você, você sempre sairá dali, porque Deus não permitirá que não tenha força, que não tenha ânimo, que não tenha graça, que não tenha refrigério, enquanto você mantiver a chama no seu coração de querer viver pela fé, de querer agradar a Deus, de querer completar a sua carreira. Você vai chegar lá, você não será frustrado, você não vai desistir, você vai cumprir todos os dias de Deus sobre esta terra, não de qualquer jeito, não em miséria, não se arrastando, mas vai completar a sua carreira com fé, com alegria, com vitória, porque maior é o que está dentro de você. Enquanto você mantiver a chama do seu coração acesa, mesmo que você caia, mesmo que você viva momentos em que você diga, eu não consigo, onde seus sentimentos gritam isso, você só não pode deixar o seu coração calado. Não importa o que a sua mente diz. Você só não pode calar o seu coração, calar a voz do seu espírito. Estamos fracos porque não estamos alimentando a parte mais importante da nossa vida. Nós precisamos ler a Bíblia. Não para cumprir protocolo, mas para descobrir, para saber o que Deus diz sobre nós. Amém? E ele diz, vos tornastes. Então se torne. Se torne o que Deus diz que você é. Estamos todos num processo. Não pense, porque você nos vê ministrando aqui, que estamos prontos. Cada um sabe a área que lhe aperta. Cada um sabe os inimigos que precisam vencer. Queridos, quando a unção está sobre a nossa vida, é tudo leve, tudo fácil. Mas existem momentos que a gente não sente nada, não vê nada. E que existe só o relatório do inferno martelando na nossa cabeça. E é nessa hora que nós precisamos acordar o que foi colocado no bom depósito do nosso coração. Caiu? Levante-se. Errou?
Se arrependa. Baixou os braços. Senhor, me ajuda. Torna a levantar. Aposentou a harpa, pega ela de volta. Deus não quer saber se você tem uma boa voz ou não tem. Deus quer saber se você tem um coração disposto. Vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação. Agora, uma coisa é você receber a palavra no meio da tribulação, dizendo assim, amém, é verdade. Mas não foi o caso deles. O sangue dando no meio da canela. E ele recebendo a palavra. No meio de muita tribulação. Rapaz, quando a Bíblia diz muita tribulação, é muita tribulação. Mas ele diz, sabe como? Recebendo a palavra no meio de muita tribulação. Com a alegria do Espírito Santo. Queridos, se você não ouviu a mensagem de sexta-feira, ouça. Porque fala sobre a alegria do Senhor. Sabe, algumas pessoas podem nos achar desequilibrados. Mas é melhor sermos afogueados e doidos. E termos Deus nos refrigerando, Deus nos fortalecendo, do que estarmos parados e sermos congelados pelas circunstâncias. É melhor um pouco de fogo do que fogo nenhum. Sabe, algumas pessoas que já frequentaram o culto aqui do domingo, chegaram e disseram assim, rapaz, esse tipo de pregação não pode ser do domingo, não. Porque no domingo tem muito visitante. E isso assusta. Se você é assustado por causa do mover do Espírito, você precisa nascer de novo. Porque aquele que é nascido do Espírito é como o vento que vai para onde o vento sopra. A Bíblia nos chama de labaredas de fogo, querido. Deus não chamou para sermos inertes. A Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós ela é poder de Deus. Aleluia! Se você tem medo de grito, querido, começa a ficar sem medo, porque aqui existe um povo afogueado que recebe a palavra com alegria. Ah, pastora, mas isso faz contra os meus princípios de etiqueta. Pois jogue os seus princípios de etiqueta no lixo. Vai ter momentos que você vai receber do Senhor, não da forma que você determina, mas da maneira como Deus quer. É assim mesmo. Acorda, varão, aleluia. Oh, meu Deus do céu. Sabe, amados, às vezes você precisa dar um grito para calar a voz do seu pensamento. Às vezes você precisa falar mais alto. Às vezes você precisa aumentar o seu volume de fé para abafar a voz da incredulidade que está querendo mover você de lugar. Ah, meu Deus do céu. Quando eu era do mundo, eu gostava de ir, queridos, para aqueles shows. Olha aí. De mexer os esqueletos. Aleluia. O show não tinha nem começado ainda, mas se tivesse uma lata batendo no meio da rua, eu já começava a requebrar. E sabe, quando eu ia para esses shows, as caixas de som eram tão potentes, que tinha o palco enorme, aquelas colunas brutais, com uma carga de som brutal. Sabe que quando o som começava, querido, mesmo que você não quisesse se mexer. É sério. Você sabia que o som pode, até mesmo dependendo da frequência dele, quebrar coisas? Você acha que os alicerces da prisão foram abalados por quê?
Porque Paulo e Silas tocaram numa frequência, querido, que não tinha prisão que aguentasse. Quando você coloca a expressão certa e toca a sua harpa, querido, deixa eu te dizer, existe um poder que é liberado, que mesmo que você não queira, você começa a se mexer. Eu não quero, mas eu estou me mexendo. Mas às vezes a gente desliga da fé e louva a Deus no automático. E fica ali, cantando como se estivesse chamando o gato. Mal abre a boca. Pessoas acham que o louvor é um entretenimento para a palavra. Sabe de nada, inocente. Aí é por isso que chega na hora do louvor. Aí fica. Às vezes nem levantar a mão. Pastora, para que levantar as mãos quando está louvando? É para verificar se o desodorizador já venceu? Querido, não tem como você ter consciência de quem Deus é e o seu corpo não expressar o que está acontecendo aqui dentro. Meu Deus do céu, Ele é Deus. Deus habita no meio dos louvores do céu, povo. Não é Deus habita nos louvores do grupo de louvor, não. É por isso que a gente não tem expressão, porque não sabe quem Ele é. Aí a gente fica correndo para Deus só para pagar as nossas contas. E esquece que Ele é Deus. Diante daqueles que a sua voz é como a voz de muitas águas. A Bíblia diz que Ele tem os oceanos na palma da sua mão. Eu acredito que um maremoto é Deus olhando assim, fazendo assim, mexendo assim. Ele sabe contar as estrelas e chama todas elas pelo seu nome. E a gente limita Deus a uma conta. Não é que Deus não tem interesse nas suas necessidades, mas se você mede Deus por isso, é por isso que nós não estamos vendo a grandeza do seu poder manifesta no nosso meio. Amado, nós precisamos temer ao Senhor. O temor do Senhor faz com que todo o nosso ser estremeça diante da sua palavra, diante da sua presença. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Atitudes de arrogância, de vaidade, de incredulidade diante de Deus. Eu não gosto da palavra pela pastora, eu gosto pelo pastor. Eu não gosto pelo pastor, eu gosto pelo Fábio. Eu não gosto pelo Fábio, eu gosto pela Helena. Eu não gosto pela Helena, eu gosto pelo Otávio. Ele é Deus. Não é o carteiro, é a carta. É o que está escrito. Se você não for como criança, se não for como criança, se não for como criança,
Olha para uma criança e vê se ela está preocupada, o que é que vão pensar dela. Eu vou fazer papel de bobo? Você está escolhendo que maneira Deus vai te alcançar. Pode ser que aquilo que você tem esperado e crido do Senhor, Deus está dizendo, hoje é o dia, mas você precisa fazer, não do seu jeito mais. Sabe que todas as vezes que nós nos reunimos, existe um fluir específico. E o que é que isso significa? Significa que quando Deus está com esse fluir específico, sexta-feira foi alegria. A Bíblia diz, rios fluirão. Sabe? Você não vai entrar no rio de alegria, mergulhando no rio de declaração da palavra. Existem coisas que só mergulhando no rio certo é que você vai provar. Ah, mas eu não sinto. E quem disse que você vive pelo que sente? Você quer determinar que arma você quer usar? E a arma que você está querendo usar, geralmente é a arma que não tira você da sua área de conforto. É a arma da sua conveniência. Mas enquanto você não dá um passo para fora da sua área de conforto e rompe a barreira do ridículo. Agora deixa eu te dizer, o ridículo propriamente não é ridículo, mas pode ser na sua cabeça. Talvez para você seja ridículo dar um brado de alegria. Para Deus é uma ação de fé. O que você vê como ridículo, Deus vê como uma ação inspirada de fé. É assim mesmo. Nós estamos assistindo uma série que está no capítulo da série da queda das muralhas de Jericó. Como foi que elas caíram mesmo? Se você se incomoda com alguém bradando, não entre no céu, porque a Bíblia diz que lá é vozes, exaltação, adoração, extravagante. E sabe, nem todo momento é o momento do grito. Porque não é fazer o que deu certo da última vez, mas é fazer o que Deus quer. Mas quando Deus está dizendo, é agora, não faça diferente, não. Por quê? Porque existem momentos que é aumentando o volume, que vai calar a voz da incredulidade. Como eu disse, quando eu ia para esses shows, além do som, mexer, sem nem a gente querer mexer. Se eu quisesse falar com alguém, às vezes a gente tinha ido numa turma, um grupo de pessoas, e a gente estava lá mesmo na frente das caixas de som. E aí, alguém, uma amiga minha, ou um primo meu, chegava e queria falar alguma coisa, e mesmo que botasse a boca perto do ouvido, eu fazia assim. A pessoa podia gritar. Dependendo do volume. Mesmo que ela grite, você não ouvirá.
que volume está a voz de Deus na sua vida? Percebe? Agora, eu quero encerrar com isso. E eu quero que o grupo do louvor venha. Abre sua Bíblia. Em 2 Crônicas, capítulo 5. Segunda Crônicas, capítulo 5, versículo 2. Versículo 1. Diz assim: Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado: a prata, o ouro e os utensílios. Ele os pôs entre os tesouros da casa de Deus. Congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Se você não sabe, a arca de Deus era o lugar onde Deus se manifestava. Era onde a presença de Deus estava. Então, quando diz que carregavam a harpa, a arca, isso estava significando, eles estavam trazendo a presença. Não era a caixa, é quem estava dentro dela. Quando você perceber que o seu corpo, ou que o que você carrega por dentro é mais poderoso do que você tem por fora, porque hoje você é a arca dele. Você carrega a própria pessoa. Eu carrego Deus. Isso é uma coisa tão absurda, tão doida. Espera aí, o Deus dos deuses, o Criador dos céus e da terra, aquele que fez todas as coisas, o Deus do impossível, o Jeová Rafá, aquele que cura, o Jeová Jirê, aquele que provê. A nossa bandeira, aquele que é a rocha sobre a qual nós estamos. Espera aí, eu carrego isso dentro de mim. É isso que eu tenho dentro de mim. Quanto mais você levantar quem Ele é dentro de você, menos tristeza vai ocupar o seu coração. A arca hoje somos nós. Versículo 3. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei, na ocasião da festa, que foi no 7º mês. Vieram todos os anciãos de Israel e os levitas tomaram a arca e a levaram para cima, com a tenda da congregação, e também os utensílios sagrados que nela havia. Os levitas sacerdotes é que os fizeram subir. O rei Salomão e toda quem? A congregação. Então Deus não tem interesse apenas nos que estão aqui em cima. Deus está dizendo, toda a congregação.
Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: é você, você faz parte. E toda a congregação de Israel que se reunira a ele, estavam diante da arca do Senhor, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Hoje a gente não precisa mais sacrificar bodes e ovelhas e bois, porque um só foi o sacrifício eterno. O Cordeiro de Deus, Jesus, já foi o sacrifício por nós. E esse sacrifício, derramando o seu sangue, abriu-nos um novo e vivo caminho até Deus. E ele diz: por isso, acheguemo-nos com ousadia ao trono de Deus, para receber graça e socorro em ocasião oportuna. Será que hoje não é uma ocasião oportuna para você receber graça e socorro? Versículo 7. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os seus varais. Os varais sobressaíam tanto que as suas pontas eram vistas do lugar santo, defronte dos santos, porém de fora não se viam. Aí estão os varais até o dia de hoje. Nada havia na arca, senão as 2 tábuas que Moisés ali pusera, junto a Horebe, quando o Senhor fez a aliança com os filhos de Israel, ao saírem do Egito. Agora preste atenção a partir do versículo 11. Diz assim: quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos. E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jeduntum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Deixa eu te dizer uma coisa. Todo o Velho Testamento é uma sombra dos bens futuros. Hoje, os levitas não é esse povo aqui. Os sacerdotes não é apenas o pastor. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nós somos propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real, para anunciar as grandezas do Senhor. Hoje, na nova aliança, eu e você somos sacerdotes de Deus. Então, isso aqui é para nós. Então, quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitarem os seus turnos, e tal, como eu disse, versículo 13, e quando em uma só voz, quando em uníssono, quando todos juntos, não era um aqui e outro acolá, mas toda a congregação, todos, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir. Aleluia. Se eles cantaram para se fazerem ouvir, eu tenho certeza que não era assim. Queridos, aquilo deveria ser um som ensurdecedor. Porque era trombeta, 120 pessoas tocando trombeta, símbolos, alaúdes, harpas, tocando e cantando para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor.
não para receberem algo, mas porque reconheciam a sua presença no meio do seu povo. Para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos, músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom. Aleluia. Qual é a razão do meu louvor? É porque Ele é bom. Não é porque tudo me vai bem. Você percebe que se eu vou louvar, se tudo vai bem, eu não vou ter muitos motivos para louvar. Mas eu não louvo porque tudo vai bem. Eu louvo porque Ele é bom. Ele é bom. Não há Deus, não há nenhum outro como Ele. Ele é bom. Eu louvo porque Ele é bom. Não é porque eu sou perfeita, não é porque eu nunca erro, não é porque tudo me vai bem, porque ainda que Ele é bom. oh, ainda que não existam ovelhas no campo, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja fruto na vide, ainda que eu não o louvo pelo que Ele me dá ou pelo que Ele deixa de me dar, todavia eu me alegro no Senhor, porque Ele é bom. É uma responsabilidade muito grande estar aqui hoje à noite. Não desconsiderando as oportunidades, mas considerando muito mais, amado, a responsabilidade de falar aquilo que Deus quer que eu fale. Às vezes nós precisamos considerar a seriedade que é de trazer, ser portador da palavra de Deus. Nós precisamos ter cuidado de saber o que é que o Espírito Santo quer que a gente fale. Porque só Ele conhece os corações e só Ele sabe sobre necessidades como ninguém.